A década de 1920 foi importantíssima para o cinema, pois houveram inúmeras inovações em várias partes do mundo. Afinal, o cinema ainda era algo relativamente novo e era evidente o ardor desses cineastas esses cineastas pioneiros em descobrir as possibilidades desse novo meio de expressão artística que se formava. Não seria até a década de 1960, no auge do cinema moderno, que viria a existir um fluxo de criatividade tão intenso quanto o que aconteceu em 1920, na década de 1920, né? Entre os muitos cinemas e movimentos que existiram ali durante esses prolíficos anos de 1920, um dos mais importantes foi o cinema soviético, que é mais conhecido sobretudo pelos seus experimentos com a montagem cinematográfica. E dentre esses filmes russos, talvez um dos mais experimentais de todos seja O Homem com uma Câmera, do Dziga Vertov. Esse é um filme que explicitamente não pretende narrar nenhuma história, nenhum desenvolvimento dramático, digamos, linear, mas efetivamente tem a intenção de explorar as possibilidades expressivas do cinema enquanto expressão de arte. O diretor desse filme, o Dziga Vertov, ele era um documentarista em total sintonia com as tendências culturais da sua época e tomou para si o comando da vanguarda de se desbravar as possibilidades da câmera para conceber aquilo que hoje a gente conhece como linguagem cinematográfica, ou pelo menos para plantar a sementinha daquilo que a gente conhece hoje como linguagem cinematográfica. E assim, Um Homem com uma Câmera representa o seu auge enquanto cineasta experimental. E aí, vamos falar de cinema? Fica aí. O cinema soviético dos anos 1920, de modo geral, era fortemente influenciado pelo seu contexto sociopolítico. Os filmes, como um todo, eles esbanjavam um senso de urgência e de otimismo que eram essenciais ali para a construção do Estado soviético. Dessa forma, muitos filmes exprimiam um olhar de curiosidade e fascínio pela realidade russa, de modo que o papel desses filmes nesse contexto era o de reforçar a paixão pela União Soviética, que era necessária para a sua construção, né? Que todo o povo amasse assim, as figuras da União Soviética e coisa e tal. É até curioso como esse cenário aí de terra inóspita, somado aí à propagação no senso de urgência para a construção da nação socialista soviética, é bem revelador quanto ao ímpeto criativo desses cineastas russos, sobretudo os mais experimentais, como o próprio Dziga Vertov. Foi um ímpeto que floresceu bastante, de maneira bastante prolífica, até eventualmente ser esmagada pela mão de ferro do Stalin. Nesse contexto, o Dziga Vertov aplicou muito das suas visões de mundo no seu filme. Tendo um contato desde cedo com a vanguarda artística do futurismo, um movimento artístico ali dos anos 20 que foi caracterizado pela celebração da velocidade, da mecanização e da industrialização de modo geral da vida moderna, e tendo sua formação na prática como um documentarista, o Vertov ele era um grande defensor do cinema sem atuação, da função educativa superior do cinema, a rejeição ali da arte pela arte, que era muito comum entre os cineastas soviéticos, e principalmente uma apresentação mais fidedigna da realidade que era oferecida pelos documentários mesmo. Por causa disso, o Vertov é considerado o pai do documentário soviético e Um Homem com uma Câmera é a prova máxima disso. Talvez o mais impressionante de Um Homem com uma Câmera seja mesmo esse fascínio que o filme articula pela sociedade soviética ali que ele retrata, É como se essa nova e fascinante forma de se olhar para a realidade por meio do olho da câmera, ao conferir uma nova possibilidade de subjetivismo, tornasse tudo de repente muito mais interessante. O filme mostra um cinegrafista levando sua câmera ali pela cidade e filmando os vários eventos cotidianos que aparecem, mergulhando no caos urbano da União Soviética e descobrindo, com seus experimentos técnicos com a câmera e com a montagem, novos significados, novas possibilidades de olhar para a realidade. Eis aqui os primórdios daquilo que a gente chama hoje de cineasta, Um homem, entre aspas, que com a sua câmera tem o poder de remodelar aquilo que captura em uma realidade própria, que existe enquanto objeto de apreciação estética.
O cinema, nesse sentido, ele vai cada vez mais se afastando ali da sua condição de teatro filmado para se descobrir como um meio de expressão artística genuíno em si mesmo, que possui na articulação da técnica cinematográfica ou da técnica audiovisual, câmera, montagem, etc., formas de comunicação e expressão artísticas únicas. O próprio filme, inclusive, ele não esconde isso. Logo no início, uma cartela de texto, que é o que a gente chama de intertítulos, já logo nos diz que esse filme não quer narrar nenhuma história, não quer desenvolver nenhum enredo nem nada do tipo, mas de fato é uma peça experimental que busca distinguir o cinema das outras artes a partir dos seus atributos exclusivos. É interessante também como Um Homem com uma Câmera acaba evidenciando essa ligação indissociável entre o que está sendo retratado e como está sendo retratado, né? O que quer que seja que esteja sendo retratado. No sentido de que a forma como se filma é tão importante quanto, se não até mais importante do que o que se filma efetivamente, né? O que é bem revelador, inclusive, quanto à presença do cineasta na confecção do filme também, né? A Susan Sontag, que eu gosto muito dela, já falava da natureza não inocente do enquadramento, querendo dizer que só a forma com que se aponta uma câmera para algum lugar, algum objeto, algum tema, mesmo que de modo inconsciente, já revela algum olhar específico do fotógrafo sobre esse tema. Claro que ela estava falando da fotografia, né, de tirar foto, mas isso é perfeitamente aplicável ao cinema, né? Afinal, o que a gente está vendo não é meramente o cotidiano soviético, mas a forma de como o Dziga Vertov vê esse cotidiano soviético e a forma como ele escolhe conceber tal cotidiano na forma de filme, na forma de um homem com uma câmera. Ou seja, é virtualmente impossível de se desvincular o cineasta, né, efetivamente o autor do filme, da sua obra, que é o próprio filme. Afinal, não é à toa que esse filme se chama Um Homem com uma Câmera. Além do mais, é até interessante que a única personagem do filme, personagem entre aspas, seja o próprio cinegrafista, né? De modo que o filme é quase uma espécie de carta de amor metalinguística ao ofício do cineasta. É só uma pena que o filme tenha se tornado tão maçante pra mim a partir de certo ponto. Pelo menos pra mim, né, e minha opinião pessoal, a sensação de entusiasmo ali que ele tem no início começa a se dissipar e o que resta é mais um fluxo meio aleatório de experimentos cinematográficos. A impressão é que o Vertov ele tem algo muito interessante e inovador para te mostrar, e de fato ele tem, mas o seu entusiasmo é tanto que a partir de certo momento ele mais se assemelha àquela pessoa meio inconveniente que insiste em continuar te mostrando ali as novas descobertas dela e tal, e você que já tá meio cansado, já tá meio enfastiado dessa pessoa, meio que tenta ali se segurar pra não dizer de maneira grosseira que você já entendeu o que essa pessoa tá te mostrando. De qualquer modo, negar o leque de possibilidades que esse filme abriu pro desenvolvimento da linguagem cinematográfica e pro cinema como um todo é simplesmente negar fatos históricos, e longe de mim querer fazer isso. Por mais que minha experiência não tenha sido tão gratificante e também longe de mim oferecer a vocês nada a não ser a verdade ou a honestidade, simplesmente não há como negar que Um Homem com uma Câmera é um expressivo degrau na evolução da linguagem cinematográfica como a conhecemos hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gosta de cinema e se interessou pelo meu canal, convido você a se inscrever aqui. Clica aí embaixo no botãozinho de se inscrever. Ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação de quando eu lançar vídeos. E deixa o seu like aí embaixo também para me ajudar na divulgação desse vídeo e do meu canal como um todo. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Você já assistiu o filme Um Homem com uma Câmera? O que você acha desse filme? Você sabia dessa história por trás do filme? Você tem mais algum outro comentário que você acha que eu esqueci de falar sobre esse filme? Deixa aí embaixo pra gente trocar uma ideia. O filme Um Homem com uma Câmera está disponível no YouTube em domínio público. Vou colocar o link aí embaixo na descrição também para você assistir caso você tenha se interessado. No mais, me segue nas minhas outras redes sociais, no Instagram e no Letterboxd, tá tudo aí embaixo na descrição. E segue também o Luiz Afonso, meu editor, nas redes sociais dele. Tá tudo aí embaixo também na descrição, todos os links e tudo e tal. Bom, mas no mais é isso. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.